O assunto é transplante de córnea. A gente sabe, todo mundo já ouviu falar, né, sobre transplante de órgãos, mas talvez o que vocês não saibam é que o transplante de córnea é o transplante mais realizado no mundo, é o órgão mais transplantado. Isso porque a córnea oferece a opção, ela é uma estrutura avascular, que diminui muito o risco de rejeição, então os resultados são muito satisfatórios dos pacientes que precisam ser submetidos ao transplante de córnea. Uma coisa importante é que o transplante de córnea, ele serve para tratar doenças de córnea. Então, por exemplo, um paciente que tem catarata, não adianta fazer o transplante de córnea que não vai resolver o problema dele. Da mesma forma que alterações de retina, não adianta você fazer um transplante de córnea para melhorar, já que os problemas estão na retina. Então, falando nisso, o transplante de córnea, ele é uma cirurgia realizada para doenças de córnea. E quais são as principais causas de transplante de córnea? Nós sabemos que o ceratocone é uma das principais indicações. Também existem aqueles problemas de cicatrizes, seja por algum trauma, por alguma infecção, que eles geram opacidades que não resolvem muitas vezes com óculos ou lentes de contato e os pacientes acabam precisando ser submetidos a uma modalidade de transplante de córnea no caso. Quem pode doar córnea? Então, nós sabemos que todo mundo pode doar córnea, desde que atenda alguns pré-requisitos já bem estabelecidos pela literatura. Então, por exemplo, se você teve alguma cirurgia refrativa, por exemplo, você não vai poder ser um doador de córnea. Mas a gente sabe que é muito importante que você procure e fale com o seu médico se você tem esse interesse em ser um doador de córnea no futuro, aí, então você tem que deixar isso bem já estabelecido. Então não existe idade limite também para você receber um transplante de córnea. Nós temos pacientes pequenos, aí com meses de idade que precisam eventualmente realizar um transplante de córnea, até pacientes super idosos que também precisam, por algum motivo, realizar um transplante. Lógico que toda essa escolha ela deve se basear em prognóstico, em qual o ganho de visão que o paciente vai apresentar para você realizar um transplante de córnea. O transplante, assim como os outros órgãos, ele oferece um risco de rejeição desde o momento que você faz até o último dia da sua vida. Então é importante que você mantenha um acompanhamento bem certinho. A córnea, como vocês sabem, ela apresenta 6 camadas. A primeira camada é chamada de epitélio, a segunda camada ela é chamada de Bowman. Na sequência vem o estroma, depois uma membrana muito fininha chamada de membrana de Dua, depois a membrana de Descemet e a camada mais interna que fica em contato, fica para dentro do olho, que é chamada de endotélio. E o transplante de córnea ele vai ser basicamente dividido em relação ao acometimento de cada camada. Se eu tenho uma doença que pega a parte mais anterior da córnea, eu posso fazer um transplante anterior. Se essa doença ela pega as regiões mais posteriores, as mais posteriores da córnea, eu vou fazer um transplante posterior. Então é aí que o transplante vai se diferenciar. Falando especificamente do transplante mais realizado, que é o transplante penetrante, o que ele é? O transplante penetrante eu vou trocar todas as camadas de córnea. Então elas servem para aqueles pacientes que têm alguma doença que acometa todas as camadas. Então seja uma cicatriz que pegou toda a espessura de córnea, ou então algum paciente que foi submetido a uma cirurgia de catarata, que teve uma alteração na última camadinha que fez a córnea ficar inchada. Nós chamamos isso de ceratopatia bolhosa. E aí esses pacientes precisam fazer um transplante penetrante, trocar todas as camadas. É um transplante muito seguro, porém a gente sabe que quanto mais jovem, maior é o risco de rejeição. Quanto mais idoso é um paciente, menor vai ser o risco de rejeição. Então aí que tem que ser o cuidado para você poder fazer uma indicação muito correta. Saindo do transplante penetrante, indo aos transplantes lamelares, eu vou explicar para vocês o que são lamelares. Como eu falei, a córnea tem algumas camadas. Então, se eu tenho uma doença que pega só a camada anterior, por exemplo, eu não preciso trocar a córnea inteira. Eu posso me ater, eu posso ficar restrito a trocar a parte doente. Então, eles são chamados transplantes lamelares, porque eu troco uma lamela da córnea. Essa lamela pode ser anterior,
então é um transplante lamelar anterior, ou pode ser um transplante posterior, que é um transplante lamelar posterior. Falando sobre os transplantes lamelares anteriores, eu vou falar para vocês sobre o DALC, que é um transplante lamelar anterior profundo. É uma sigla em inglês que significa Deep Anterior Lamellar Keratoplasty. Então esse transplante eu vou fazer principalmente nos pacientes com ceratocone que não têm cicatrizes posteriores. Isso é muito vantajoso para ele, por quê? Porque eu vou manter a última camada, que é o endotélio, e isso diminui muito o risco de rejeição. Reabilitação visual é muito mais precoce e ele consegue um ganho de visão muito mais rápido do que o transplante penetrante. Então essa técnica se chama de DALC. Fale com seu oftalmologista sobre isso. E existe um outro tipo de transplante também lamelar anterior, que ele é um pouco mais superficial, para aquelas cicatrizes mais superficiais. Então elas não estão muito lá atrás, não estão muito profundo. Então eu posso trocar apenas uma lamela anterior, que é chamado de FALC. O que é o FALC? É um Femtosecond Assisted Anterior Lamellar Keratoplasty. Então eu vou trocar a lamela anterior, a mais superficial. Eu tenho uma restrição de profundidade, então essa opacidade, essa cicatriz tem que ser superficial. E aí, da mesma forma que os transplantes, eu coloco a córnea de um doador, de um paciente que doou, coloco no paciente receptor. E aí tem uma reabilitação visual muito precoce, os resultados são muito satisfatórios. Saindo da parte dos transplantes anteriores, eu vou falar para vocês agora sobre os transplantes posteriores. Os transplantes lamelares posteriores, eles acometem as regiões mais internas da córnea. Então não confundam a córnea com o olho. A córnea é como se fosse a primeira camada, é o vidro do relógio do olho. Então quando eu tenho doenças que pegam aquelas camadas que eu comentei no primeiro vídeo, que é o endotélio ou a camada de DCM, a membrana de DCM, eu vou optar por essa técnica de transplante, que é uma técnica muito menos invasiva, porque quase não vai pontos, e o risco de rejeição é muito pequeno, é praticamente zero. Então, um paciente muito bem indicado, ele tem uma vantagem muito grande em realizar os transplantes lamelares posteriores. Nos transplantes lamelares posteriores, eu vou ter 3 para vocês entenderem. 2 que são um pouco mais espessos, que são chamados de DISAEC, DSAEK, ou o DISEC, que é o DSEK. Para vocês entenderem, eu confecciono um transplante de uma córnea doadora, um transplante só da parte posterior, só da região que está doente. E aí eu tiro do paciente a área que está doente e implanto esse transplante que foi confeccionado. Quando que é usado? A principal indicação dos transplantes lamelares posteriores é a famosa xerotopatia bolhosa do pseudofácico, ou ainda aqueles pacientes que apresentam uma distrofia de Fuchs. Então esses são os principais candidatos a essa modalidade de transplante. E aí eu posso fazer essas duas em que eu coloco um enxerto. Então é um enxerto um pouquinho mais espesso, mas de qualquer forma a reabilitação visual é muito importante, é muito satisfatória. E existe uma modalidade muito específica que é realizada por poucos cirurgiões, que é chamada de DMEC, que é uma técnica em que eu transfiro apenas uma camada, uma fina camada de células e membranas, justamente para os mesmos pacientes. E aí essa sim, ela vai garantir uma reabilitação visual extremamente rápida, quando bem executada, com risco de rejeição muito baixo. Essa foi um apanhado geral sobre as técnicas de transplante, que explicam basicamente todas as técnicas, desde um transplante penetrante, que troca tudo, os transplantes lamelares anteriores, que trocam só a superfície anterior, e os transplantes lamelares posteriores, que trocam a camada posterior da córnea nas doenças aí bem características. Interessante vocês saberem que todo pós-operatório de transplante, o acompanhamento vai ser pelo menos de 6 meses até 1 ano. Nesse período, o paciente geralmente fica em repouso pelo prazo aí de 30 dias até 3 meses e a visão vai melhorando gradualmente. Nas técnicas em que precisa ser realizado pontos, eles começam a ser retirados a partir do 3º ou 4º mês para que se ajuste ao astigmatismo.
ou eles são retirados por motivo de um ponto fica mais frouxo e aí eles são retirados à medida que eles vão aparecendo. Em relação aos colírios, por pelo menos um ano o paciente vai ficar usando alguns colírios. Esses colírios eles vão sendo diminuídos conforme a resposta vai melhorando, mas a reabilitação visual ela é muito expressiva. Mas de qualquer forma é importante que o oftalmologista ele possa te indicar e escolher a melhor técnica que você vai conseguir um bom resultado de visão. Depois no transplante, o paciente pode ter reabilitação visual ainda com óculos, pode usar lente de contato em cima do transplante, e ele pode ainda fazer eventualmente uma cirurgia refrativa em cima do transplante, para até mesmo ficar livre do óculos. Mas isso vai ser visto com o passar do tempo. E a rejeição, né? A gente tem muito medo da rejeição. A rejeição no transplante de córnea ela é muito baixa quando comparada aos outros órgãos. Tanto é que geralmente o paciente não precisa fazer imunossupressão para receber o transplante. Também não é preciso fazer o teste de compatibilidade. Eu não preciso, por exemplo, saber se eu tenho sangue compatível com o paciente para poder doar, já que a córnea, que nem eu falei, ela não tem vaso sanguíneo, ela é avascular. Então isso permite que o transplante ele pegue no tranco, então de forma rápida. Lógico que, uma vez desenvolvida a rejeição, ela é prontamente tratada. E a rejeição é tratada com colírio, geralmente. Eventualmente, a gente pode associar alguma medicação oral, mas na grande maioria das vezes, mais de 90% dos casos, só com colírio, o paciente consegue resolver a rejeição. E, de novo, quanto mais jovem, maior é o risco, e quanto mais velho quanto mais velho é o paciente, menor é o risco de rejeição. Mas lembrando que uma vez que ela aconteça, você consegue tratar ela prontamente com colírios. E os sintomas de uma rejeição, eles podem ser desde apenas um olho vermelho, um olho que começa a doer, até mesmo aquele embaçamento visual que deve ser prontamente comunicado ao médico oftalmologista para que, uma vez identificado, o tratamento já seja iniciado. Então, essa foi um apanhado geral de transplante de córnea. É um assunto que a gente trabalha bastante, estuda muito e espero que vocês tenham gostado.